Estudo do Evangelho de Jesus, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16 de Atos. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Timóteo, um jovem, depois tem a carta a Timóteo, que Paulo escreve para ele as cartas para esclarecê-lo, para orientá-lo, para dar força para Timóteo continuar no caminho do bem. E todos davam um bom testemunho dele, todos mostravam que Timóteo era um bom trabalhador, um bom cristão. Paulo quis que fosse com ele e, tomando-o, circundou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Então, para que ele se fosse aceito pela comunidade hebraica, ele deveria ser circuncidado, e Paulo não enfrentou, simplesmente o circundou. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos de Jerusalém. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Conforme os apóstolos que estavam em Jerusalém mandavam as cartas para eles, mandavam, como eles dizem aqui, os decretos, então eles observavam e viam que eles estavam cumprindo bem o que estava sendo pedido e estavam seguindo as orientações, procurando se aperfeiçoar, procurando se evangelizar. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Então, a partir de um determinado ponto, eles não podiam adentrar mais, teriam que voltar. E quando chegaram a Misia, intentaram ir a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. O local era tão perigoso para eles, tão arriscado, que o próprio Jesus vem, chega, aqui não passa. Para lá vocês não podem ir. E tendo passado a Mísia, desceram a Troade. Começam a fazer um caminho de volta. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo então tem esse sonho e logo ele começa a tomar partido dessas ideias para ele cumprir a missão dele. E logo depois desta visão, procurando partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Teve o sonho, entendeu que o Senhor chamava para ele anunciar o Evangelho lá na Macedônia. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direto para a Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. E dali para Filipos, aí já está na Macedônia, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, é uma colônia, e estivemos alguns dias nessa cidade. Então está lá em Filipos, portanto tem as cartas aos filipenses, ele começa a trabalhar com os macedônios, começa a ensinar aos gregos da Macedônia. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois foi batizada, ela e a sua casa. Nos rogou, dizendo... Então, Paulo estava ali, aquela senhora abriu o coração para entender o que ele estava falando, para ficar bem atenta. Ela e a família, então, foram batizadas. Se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Então, eles estão relatando que essa senhora, já que eu sou digna de ser uma discípula do Senhor, fiquem na minha casa e vocês têm que ficar. E eles foram ficar na casa dessa senhora.
E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E ela repetia, e repetia, e repetia. E isso fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando, saias dela. E na mesma hora saiu. Então, o Espírito, para agradar a Paulo e também ajudar aquelas pessoas da cidade, ele ia anunciando que eles eram servos de Deus, e com isso as pessoas iam crendo, porque eles acreditavam naquela mensageira. Mas Paulo se incomodou com aquela situação e ordena para que o Espírito saia da menina. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. Então a pessoa se julgou no direito de prender Paulo e Silas e ainda levar para os magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. As pessoas tomavam uma atitude, faziam uma acusação sem fundamento. Livremente o juiz aceitava, mandava rasgar roupa, mandava bater, e a multidão gostosamente descia o cipó. Porque a multidão tem sempre aquele comportamento que mais agrada, não do ponto de vista cristão, mas do ponto de vista anticristão. Raríssimas vezes a gente vai ver uma multidão comportar-se de forma condigna com aquilo que se espera de um cristão. É um perigo o comportamento de massa. Porque se um ou dois o inflamam para a violência, é comum vários que não seriam violentos inflamarem-se também para a violência. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Então, já que vocês têm que ficar presos e seguro, acorrentou eles no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente, sobreveio um grande terremoto, que os alicerces dos cárceres se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Todo mundo ficou solto. Todas as portas se abriram. A mão de Deus, quando agem, assusta aqueles que não a entendem. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando dos que os presos já tinham fugido. A primeira coisa que o carcereiro fez, como que ele ia dar conta das portas terem todas se abertas e todos os presos fugido? Pelo menos aqueles dois ficaram. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, soltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante de Paulo e Silas. Naquele momento, pelo menos os dois ficaram na cadeia para dar testemunho do que havia sido feito. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Percebeu o poder daqueles dois homens. Eles disseram: crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Eles pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E, tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite,
lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Naquele momento que ele toma essa atitude humilde de lavar os vergões de Paulo e Silas, então eles são batizados, e também aqueles que estavam na casa foram batizados, como uma recompensa pela bondade deles. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e, na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. A partir daquele momento, Paulo e Silas, ainda já pela madrugada, vão até a casa dele, põem a mesa para que eles comessem. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros dizendo: soltai aqueles homens. O carcereiro anunciou a Paulo estas palavras dizendo: os magistrados mandam que vos soltasse. Agora, pois, sai e ide em paz. Mas as pessoas tomam atitudes impensadas e depois ficam assustadas na hora de tomar, ou melhor, de receberem as consequências daqueles atos. Agiram precipitadamente, mandaram bater, agredir, sem saber quem era e sem saber verdadeiramente o que tinha feito. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente e, sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão e agora, encobertamente, nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras e eles temeram, ouvindo que eram romanos. A covardia sempre existiu, a insensatez sempre existiu. É agora até que tem ficado menos, porque não basta você ser de uma cidadania X ou Y para ser respeitado. A lei faz-se para todos igualmente, para que todos nós sejamos respeitados, para que todos nós venhamos a cumprir as determinações dos homens e de Deus. Mas imagine a cara desses homens ao saberem que aqueles dois que haviam sido açoitados eram romanos. E o pior, que eles não queriam entender, eram mensageiros de Deus. Então, vindo lhe dirigiram súplicas e, tirando-os para fora, lhes pediram que saísse da cidade. E, saindo da prisão, entraram em casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Não obedeceram, claro. Assim, tá bom, estamos saindo, vamos sair rapidinho. Foram lá na casa de Lídia, foram despedir-se dela, eles se confortaram ali, certamente fizeram uma refeição e saíram. Naturalmente, sem estresse. E assim os apóstolos, de chibatada em chibatada, levavam o amor, a esperança e a fé. Nada recebiam em troca, senão as chibatadas e as pedradas que normalmente deparavam por aqueles que gostavam de surrupiar, de explorar aquelas criaturas, de tirar deles a esperança, de tirar deles as bases da paz, do amor. Mas nunca conseguiram. Paulo, apesar das chibatadas, das pedradas, ele foi perseverante, foi uma tocha de luz iluminando a escuridão daquelas consciências. Graças a Paulo, o Evangelho foi pregado em várias regiões do mundo, conhecido naquela época, o mundo ocidental. E ali criou as raízes que até hoje existem. Pedimos a Jesus força e sabedoria para prosseguirmos a nossa jornada de luz, procurando esclarecer nossos irmãos, para que todos nós possamos caminhar na direção do Pai, caminhar amando e perdoando sempre. Paz e luz a todos, que Jesus nos abençoe.